Aleluia, Pai. Oh, Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Nós exaltamos e honramos a Tua palavra. Nós declaramos os nossos corações abertos para receber daquele que nos ama, daquele que nos inspira todos os dias. Espírito Santo, nós honramos a Tua presença. Obrigada por estar aqui nos ensinando, nos instruindo, nos guiando, nos orientando como um bom mestre que Tu és. Nós queremos apresentar o nosso coração a Ti como terra fértil. Recebendo a Tua palavra, Pai, e ao Seu tempo nós frutificaremos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada. Nós honramos a Ti neste lugar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meninos. Graça e paz, queridos. Podem sentar. Bom dia. Tudo bom com vocês? Oh, glória a Deus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade ao mesmo tempo que vamos encerrar, né? Esse tema, caráter e integridade cristã. Ao longo do mês, nós vimos o que é o caráter, o que é a integridade, né? O que Deus espera que nós vivamos nessa terra como filhos de Deus. E hoje nós iremos encerrar falando um pouco sobre um tema que é um tema necessário, mas é um tema que pode, às vezes, causar algum desconforto, porque tem a ver com conserto. Amém, queridos? Mas, como nós sabemos que Deus ama, Deus corrige ao filho que ama. Então, é com essa intenção que a palavra de hoje será ministrada, para acertar aquilo que ainda está tortuoso na nossa vida. Amém, queridos? E nós vamos falar um pouco sobre alguns comportamentos cristãos que têm trazido escândalo para a igreja, né? A gente sabe, queridos, que o escândalo, ele acontece em todas as áreas. Área política, área da saúde, área familiar, na empresa de trabalho. E também, infelizmente, acontece dentro da igreja, né? Alguns comportamentos têm se assemelhado ao comportamento mundano lá fora. Não deveria acontecer, não era para acontecer, mas infelizmente acontece e isso está escrito na palavra. E eu gostaria que vocês abrissem aí Lucas, no capítulo 17, no versículo 1. Eu quero ler com vocês o que Jesus fala a respeito do escândalo. Lucas 17, versículo 1 diz assim: E disse aos discípulos, isso aqui era Jesus falando, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então, o próprio Jesus disse, é impossível que não venham os escândalos. Queridos, nós bem conhecemos o ser humano, não é verdade? Nós somos imperfeitos, nós estamos sujeitos ao erro, mas quando Jesus trouxe essa palavra aos discípulos, não era para que incentivasse que o escândalo acontecesse, não. Ele apenas preveniu, vai acontecer. Os escândalos vão acontecer, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. E no versículo 2 ele diz, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona. Tem versões que falam de uma pedra. Vamos considerar como algo pesado. Isso aqui é um moinho manual ou alguma coisa relacionada para animais, esse mó de atafona. E fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Veja só, o escândalo em si não traz prejuízo apenas para aquele que cometeu algo errado. A gente percebe que o escândalo, ele pode ser pequeno, médio, grande, você pode determinar ele aí em alguma escala, mas o escândalo, ele sempre promove algum prejuízo, seja na vida de quem cometeu e seja na vida daqueles que estão em volta. E a gente tem acompanhado ao longo da nossa caminhada cristã, alguns escândalos acontecendo dentro da igreja, alguns fatos que são vergonhosos, mas que eles de fato têm acontecido. E a gente pode assemelhar essa situação a comportamentos mundanos. Infelizmente, a igreja tem vivenciado dias em que o amor de muitos tem esfriado. Não de todos, não o amor de todos, queridos, mas o amor de muitos tem esfriado. E o que é que acontece? Quando o amor esfria, nós nos afastamos
daquele que nos mantém longe do escândalo. E aí a gente cai. E o que é que acontece? O prejuízo vem. E aí, quando Jesus disse, seria melhor que ele pusesse, vamos dizer, uma pedra bem pesada no seu pescoço e fosse lançado ao mar. Ele quis dizer com isso que é melhor que haja um prejuízo natural do que você fazer com que um desses pequeninos, um daqueles da fé, caia no erro também. Queridos, porque uma coisa é certa. Quando alguém que diz ser do Senhor, alguém que se denomina crente, que se denomina cristão, comete um erro, e alguém lá fora sabe desse erro, com toda certeza a acusação vem, não é nenhum dedo na cara, são os 5 logo. Porque vai dizer, e não é o crente que fez? E não foi ele que estava na igreja, que ia todo domingo para a igreja e cometeu isso? Então, quando Jesus diz, é melhor que lhe colocasse uma pedra no seu pescoço e lhe afundasse ao mar, é porque com esse escândalo, com esse pecado, vai levar outras pessoas ao erro. Você sabe que o escândalo, ele traz desânimo, ele traz separação, ele traz intriga. Eu estava olhando, pensando em algumas situações, como pessoas de alguma evidência no meio da igreja, quando elas caem e elas voltam ao caminho do Senhor, ela se arrependeu daquele ato, ela volta a comungar da comunhão do Senhor, perceba que muitos ficam marcados. É aquele fulano que traiu a mulher, mesmo que ele já nem tenha traído, não esteja traindo mais. Mesmo que ele já tenha voltado para a igreja, mesmo que ele já esteja com os pés firmados na rocha novamente. É uma mancha que se traz para o nome de uma pessoa, porque uma coisa é certa, a confiança você leva anos para conquistar, para ser conquistada, a sua imagem, você leva muito tempo para construir, mas basta um erro, um dia você ser pego em um erro para aquilo ser totalmente destruído. Então, quando Jesus disse, ai daqueles, versículo 1 de novo, continuando aí, tá? Ele fala assim, mas ai daquele por quem vier os escândalos, por quem vierem os escândalos. Então, queridos, nós não queremos, de forma alguma, que através da minha vida, através da sua vida, o escândalo venha. Para isso, nós precisamos estar conectados com a palavra. É a palavra que nos afasta do pecado. Sabe que para servir a Deus é necessário que nós deixemos a prática do pecado? Porque se for para você querer servir a Deus praticando o que você praticava, isso não é conversão. Isso não traz arrependimento. E tudo que Jesus nos ensina é arrependa-se dos seus atos. Queridos, tem pessoas, e eu estava ouvindo uma ministração, e o ministro falando a respeito disso. Tem pessoas que vai cair uma vez, um ato falho, aconteceu, foi um deslize, mas tem pessoas que vez ou outra, você pode perceber, ao longo da caminhada, está caindo no mesmo erro. Isso é um problema no caráter, e isso precisa ser dado atenção. Porque o que é que a gente tem ensinado? O Senhor perdoa, o Senhor esquece tudo que você fez, o Senhor está pronto para te receber. E às vezes a pessoa se confia nisso e anda cometendo pecado de forma proposital. E é por isso que eu quero trazer essa ideia para a igreja hoje. Haverão pessoas que por um deslize, por um ato falho, vai cair. Mas não quer dizer que aquela pessoa tem um caráter duvidoso. Agora, haverão outros que podem mudar de esposa, que podem mudar de bairro, que podem mudar de país e vai estar cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque não se determinou a trabalhar o seu caráter de acordo com o que a palavra ensina. E isso é muito triste, porque a volta do Senhor, ela é iminente. E quando nós formos pegos nos nossos erros, amados, é muito propício que a gente não suba. A gente precisa ter essa consciência, eu estou vivendo um evangelho, porque eu estou aguardando a volta iminente de Cristo, porque está próximo. Existe aí, saiu, acho que vocês perceberam, vocês viram ao longo da semana, eu vi muito no Instagram, cientistas falando que o apocalipse está próximo, não tem nada a ver com a palavra, cientistas falando que o fim do mundo está próximo. Amados, há 20 anos a gente não ouvia muito falar do que está se ouvindo hoje.
Embora não saibamos o dia, não saibamos a hora, sabemos que está muito próximo. E eu não quero, você não quer ser pego de surpresa, eu tenho certeza disso. Foi do mesmo jeito com a arca de Noé. Noé dizendo, vai chover, vai cair um dilúvio. E as pessoas zombando, e as pessoas dizendo que ele estava maluco, que ele estava louco. Hoje estamos fazendo a mesma coisa. Eu estive no centro essa semana com o Leonardo e com o Pedro, fomos comprar os materiais dele da escola. E tinha um pessoal, acredito que da Assembleia de Deus, pregando a palavra. Um microfone, a caixa de som, alguns paravam para ouvir, outros passavam, não davam atenção. E eu olhei para Leonardo e eu disse, vão sentir falta desse povo que fez barulho aqui no centro da cidade. Alguns aceitaram Jesus, eu vi que ele teve um momento, quando eu passei de volta, alguns estavam lá orando por eles. E é isso que vai acontecer, vão sentir falta daquele povo barulhento que pregava que Jesus iria voltar, e Jesus voltou. A igreja foi arrebatada, amém, amados? Então, há uma palavra que o Espírito Santo traz para a igreja como essa, a respeito de correção, a respeito de endireitar as veredas, é exatamente para que naquele dia nós não sejamos pegos de surpresa. Amém, queridos? Aleluia. Então, o que é que o escândalo faz? O escândalo fere. O escândalo machuca, o escândalo descredibiliza. Uma pessoa que foi pega em ato de escândalo, ela fica descredibilizada. Mas você sabe que o crente, ele não cai da noite para o dia. Ele hoje está todo cheio da unção, pregou na igreja e amanhã, pô, caiu em adultério. Não é assim que o diabo trabalha. Na verdade, as pessoas tem caído, exatamente um trabalho contínuo de Satanás. A tentação vem e ele vê se você cedeu ou não, se aquilo balançou você ou não. E se te balançou, querido, corre para a palavra, se expõe às escrituras, se expõe à comunhão com Deus, vai para o teu quarto orar, Senhor, me ajuda, pois estou sendo tentado. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. A gente acha que a gente engana a Deus porque eu sou uma pregadora da palavra, porque eu tenho um cargo, uma função na igreja, e você acha que engana a Deus com o que está no seu coração. Não engana, querido. E a gente precisa ser sensível e dizer, Senhor, olha, não estou conseguindo. Eu ouvi Luciano Subirá falando que teve uma conversa com Deus, olha, ele com aquele jeito dele engraçado de falar, disse assim, olha, se o Senhor vê que eu não vou aguentar aqui a pancada, o Senhor me leve. Porque eu prefiro ser levado, prefiro ir para a glória do que cair em pecado e em escândalo aqui na terra. Um homem daquele, querido, que tira dias e dias de jejum sem comer. Então, se você e eu tivermos essa consciência, eu preciso da presença, eu preciso da unção para que eu possa me manter firme. E quando nós percebermos, estou me afastando da palavra, olha para a palavra de volta e vai de novo. Senhor, eu preciso de você. Não tenhamos medo de recomeços. Recomeços é duro, recomeço é árduo, mas a gente não tem que ter medo, porque o que importa é a nossa salvação. O que importa é nós considerarmos aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, porque com essa comparação que Jesus disse, melhor seria colocar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar, quer dizer que é melhor você ter um prejuízo natural do que você perder a sua salvação. E nos últimos dias nós vamos ver muitos escândalos, porque o amor de muitos está esfriando. Estamos muitas vezes ouvindo um evangelho muito água com açúcar, onde não existe renúncia, onde não existe mais pecado, porque você está sobre a graça, porque você é da fé. E a palavra de Deus não nos ensina isso, amados. A gente precisa renunciar coisas para alcançar outras. Quantos de nós temos ainda a prática de orarmos de joelhos? Dá logo uma dor no joelho, dá uma preguiça. Quantos de nós precisamos voltar às velhas práticas? Manhã mandou para mim essa semana uma foto da Isabela, que ela disse, esse ano vai ser assim. A Isabela acordou, o cabelo lá todo assanhado, e de joelho no sofá. Eu digo, é isso mesmo, mãe, bota esses meninos de joelho. Tudo isso são práticas que são ensinadas aos nossos filhos. Eu vi a filha da Dani e eu fiquei impactada. Cheguei em casa falando, a menina estava orando em inglês. Quantos anos, Dani? 3 anos, orando em inglês. Aí você quer dizer que ela simplesmente acordou e orou em inglês? Não, ela foi ensinada, ela foi disciplinada. Chamei o Pedro, vamos cá, vamos orar mais um pouquinho que você está precisando orar mais. Tudo isso trata conosco, querido, a vida do outro. O que eu vejo no outro de bom eu posso trazer para a minha casa.
Outra pessoa, Amanda, acho a Amanda fantástica com aquelas crianças dela, as meninas são lindas. Mas é da noite para o dia que se constrói isso? É não. O problema é que a gente quer deixar os nossos filhos só com os smartphones, com as TVs, e quer que eles se tornem um ministro ungido. Vai não. Vai não. Vai não, queridos, é difícil. Ontem eu tive uma raiva do Pedro, eu digo, Jesus, eu vou pregar amanhã de manhã. Mas é ter filho. Eu podia muito bem fingir que não veio e deixar para lá, mas não posso, eu estou construindo o caráter do meu filho. Dói, machuca, chora, tem hora que eu choro, meu Jesus amado, não quero outro menino. Mas eu disse a ele, eu crio você e eu crio um homem de Deus para essa sociedade. Ele fica com cada olho desse tamanho para mim, pode me chamar de chata, não tem problema não, agora eu vou dar um homem para a sociedade. E é isso que a gente precisa pensar. A palavra de Deus nos estimula a criar os nossos filhos a serem verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de Deus. E eu até postei nos meus stories que diz que uma pesquisa mostra que filhos com mães chatas têm maior probabilidade de ter sucesso na profissão, sucesso profissional. Eu digo, eu estou nessa, meu irmão, sou chata. Teve uma vez que ele me chamou de bruxa, quase que eu caí para trás. Você é uma bruxa. E eu... Meu Deus, não tem problema não. Eu esperei a raiva passar, depois fui disciplinado. Mas, pelo menos, eu estou fazendo o que a palavra me inspira a fazer. Eu estava conversando com meu cunhado e ele disse, você bate no peito? Eu digo, bato. Nesses 2 pãozinhos bola que ele tem atrás, quando necessário, o chinelo come. E ele disse, você faz isso mesmo? Eu digo, faço. 2 pãozinhos bola, irmão, é bem redondinho. Aí, de vez em quando, pufo. Porque lá na frente eu não vou poder fazer mais. Porque ele quer, se ele quiser, ele faz em mim. Porque é isso que os filhos fazem. Se não são educados e disciplinados como precisa ser, vai dar trabalho a pai e mãe quando tiver grande. Que a gente não consegue mais não, amados. Amém, queridos? Então, o escândalo, ele fere, ele destrói, ele separa, ele atinge. Nunca devemos pensar, eu vou cometer isso hoje, mas ninguém vai ficar sabendo. É só hoje, eu quero provar disso. Não, porque isso uma hora vaza. E uma hora vaza, e além de trazer o prejuízo espiritual para a tua vida, traz para quem está ao teu redor, queridos. E Filipenses fala sobre isso. Vamos abrir lá em Filipenses no capítulo 1. Glória a Deus, o versículo 9. Filipenses 1, 9. O tempo voa. Filipenses 1, 9. Versículo 9. Diz assim, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus para nós. Que nós vivamos uma vida sem escândalo nenhum até a volta de Cristo. E eu digo a você, vale a pena dizer não para o pecado. Vale a pena dizer não para a pornografia. Vale a pena dizer não para o adultério. Vale a pena dizer não para aquela mulher bonitona que está passando com um short minúsculo e você virar o rosto. Vale a pena, pai. Vale a pena, querido. Porque tudo que nós abdicarmos nessa terra, o Senhor há de nos recompensar. Uma coisa que eu sempre aprendi, que eu sempre ouvi nas igrejas, nunca você será pego de surpresa num pecado. Como assim, Vanessa? O Espírito Santo está aqui dentro, habitando dentro de nós e dizendo, toma cuidado com isso. Aquela impressão que o mundo chama de sexto sentido, tinha um sexto sentido falando comigo, é o Espírito Santo de Deus. Toma cuidado com isso, olha, presta atenção, esse filme não presta, pula esse filme. Por quê? Porque às vezes um filme, uma imagem, provoca alguns gatilhos de coisas que vocês vivenciaram, que nós vivenciamos no passado. Pessoas que têm problemas com pornografia não podem nem passar perto de uma foto indecente, não pode. Porque a gente precisa pensar nesses gatilhos que são acionados na nossa mente. E aí, eu ouvindo essa ministração de Luciano Subirá, o cara dizia assim, ministrando, dizendo tudo que tinha feito no passado, e que tinha feito isso, e eram coisas, né, um pouco pesadas, e que ele era isso, que ele era aquilo. Aí ele disse que para na ministração e diz assim,
Eita, tempo bom. O povo disse que não acreditou no que ele estava ouvindo. Como é que ele sai da lama do pecado e ele diz assim, ai, que tempo bom. Não, quer dizer, a gente tem que esquecer o que ficou para trás. A gente tem que deixar para trás mesmo. E o Espírito Santo pega junto conosco. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem tudo que a gente faz edifica. Embora seja lícita, mas nem todas as coisas edificam. No versículo 32 ele continua, vai para o 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O cuidado com o comportamento, quem tem somos nós. Portai-vos de forma que não venha escândalo, resumindo aqui, para lugar nenhum em que você passe. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você está, na sua família, não se porte de forma que venha trazer escândalo para a igreja. Escândalo para o nome do Senhor. Nós precisamos atentar para isso, esse comportamento, essa conduta de olhar para a palavra, quem tem somos nós. Parte de nós querer vivermos um evangelho de fato e de direito verdadeiro. Nós temos recebido uma palavra que nós temos aprendido o que é o evangelho, o que é a palavra de Deus, o que Deus espera da igreja. Sabe, queridos, que o ensino transforma, o ensino liberta, o ensino muda as estações, o ensino transforma vidas. Porque é isso que nós precisamos ser ensinados pela palavra. E hoje, pela manhã, o Espírito Santo está trazendo uma palavra que pode te salvar daqui a uma semana, que pode te salvar amanhã, porque a palavra diz que o Espírito avisa as coisas que hão de vir. Ele sabe o que está para acontecer essa semana, no próximo mês, ele sabe. Então, quando a gente tem uma palavra, amados, guarda aquilo no bom depósito, porque pode não estar servindo para aquele momento, mas chega um momento que você vai trazer a memória. O Espírito Santo vai te lembrar, lembra do que foi ministrado naquele dia, preste atenção, você pode cair nisso. Tudo que Deus quer é nos livrar. Tudo que Deus quer é nos abençoar, mas Ele precisa consertar, nós precisamos consertar aquilo que está fora do lugar. Queridos, e até que Jesus volte, eu vou pregar um evangelho de correção e de exortação. Eu sei o que eu estou falando, eu sei a vida que eu levo dentro da minha casa, eu sei e eu posso dizer. Um evangelho sem correção não é um evangelho completo. Não é só essa de carro, de milhões de casas, não é. Enquanto não houver correção, o Senhor não pode trazer aquilo que Ele está prometendo para a sua casa, para a sua vida. Aí, às vezes, para tirar uma foto minha é um moído, né? Porque como se prega exortação rindo? Aí os meninos ficam tudo doidos para tirar uma foto minha. Aí quando eu já percebi que quando eu estou rindo, corre tudinho para vir tirar foto minha. Eu já percebi. Porque como se prega uma palavra de conserto rindo? Eu vou mudar a pregação no próximo dia, eu vou sorrir mais um pouquinho. Ninguém cai da noite para o dia. E qual é a minha responsabilidade diante disso? Vamos lá abrir em Salmos 37. Salmos, no capítulo 37. E tem uma coisa, viu? Isso é em qualquer igreja. Eu nunca prego olhando nem para o pastor, nem para a esposa dele. Eu não sei porquê. Eu olho para todo mundo. Mas eu não olho nem para o pastor, nem para a esposa. Isso é em qualquer lugar. Eu não sei o que é isso. Não sei se é vergonha, se é medo de reprovação, eu não sei. Eu passo a olhar por tudinho. Aí chega aqui, eu pulo e venho para cá. Podem perceber, vocês vão se ligar. Cada pregador com sua munganga. Então, Salmos 37, versículo 31. Diz assim: a lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão, ou seja, não deslizarão, não escorregarão. Então, qual é a minha responsabilidade?
fazer com que a lei de Deus, fazer com que a palavra de Deus esteja no meu coração, para que eu não deslize. A palavra de Deus, ela tem o poder de fazer com que os meus pés não vacilem. Mas o meu coração precisa estar cheio da palavra. Essa é a minha responsabilidade enquanto crente. No Salmo 119, vai para frente um pouquinho. Salmo 119. Diz assim, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem até uma música, né? Eu sempre que leio esse versículo me vem a canção na mente. Escondi a palavra no meu coração. Sabe o que é esconder? A minha prima, há um mês, mais ou menos, veio da Alemanha e ficou um mês aqui no Brasil e ela trouxe chocolate, trouxe chiclete, um bocado de correr para a gente. Sabe o que eu fiz com o chocolate para o Pedro não comer tudo? Escondi. Escondi em um lugar que só eu sabia. Por quê? Porque eu não queria que ele pegasse, eu não queria que Leonardo pegasse. Que eu queria comer na hora que eu quisesse comer, porque se deixar à toa, come todos e eu não como. E eu escondi o chocolate. Mas por que eu escondi? Porque eu considerava aquilo importante. Porque eu queria apreciá-lo sozinha. E é isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração. Mas para que ele escondeu? Para que eu não peque contra ti. A gente só não vai pecar contra Deus quando a gente guardar a palavra dele, porque a palavra dele vai impedir que eu caia no erro. Para eu não pecar contra ti, eu escondi a palavra no meu coração. Amém, queridos? Então, a nossa responsabilidade de evitar o escândalo é fazer com que a lei de Deus, com que a palavra de Deus esteja sempre em nosso coração. Nós escolhemos o que vamos colocar no nosso coração. Nós escolhemos aquilo que vamos assimilar durante o nosso dia. Nós escolhemos aquilo que vamos ver e ouvir durante o nosso dia. Essa escolha, quem temos, somos nós. Não é Deus. Deus, Ele sugere. Deus, Ele instrui. Deus, Ele aconselha. Mas nós pegamos a Bíblia, paramos em casa e estudamos. E aí o nosso coração vai ficar cheio da palavra, ao ponto de eu não ter força para pecar. Eu não vou nem ter interesse. O diabo sabe tanto do poder da palavra, que a primeira coisa que ele faz é trazer coisas para tirar a gente do foco. Esqueci a palavra. Sugestões. Ele vai fazer com que você passe o tempo no Instagram. Ele vai fazer com que você passe tempo na Netflix. Porque quando ele tira você da palavra, ele deixa você vulnerável. Porque quando nós não estamos expostos à palavra, nós estamos vulneráveis espiritualmente, porque estamos fragilizados. E o meio que está lá fora, nós passamos muito tempo no meio de ímpios, no meio do sistema mundano. E é por isso que a gente precisa dar tanta atenção à palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 26, abre lá, Mateus 26... que eu estou falando da nossa responsabilidade para que o escândalo não venha através da minha e da sua vida. Amém, queridos? Ele pode até vir, como Jesus já havia mencionado aos discípulos, mas não precisa que seja através da minha e da sua vida. Mateus 26, verso 41. Aleluia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar está atrelado a orar. Não é só vigiar, como também não é só orar. O Senhor nos deu inteligência para perceber caminhos que podem te levar ao erro. Isso é vigiar. Você pode estar orando dentro do seu quarto todos os dias, mas você precisa ter a perspicaz de que algo lá na frente pode te trazer dano, pode te levar ao erro. Então, quando Jesus disse vigie e ore, uma coisa está atrelada à outra. Não faça só orar, como também não faça só vigiar. E ele diz, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto nós estivermos morando nessa casinha aqui, queridos, essa deve ser a nossa conduta. Vigia e ora, e se precisar, corre. Vigia e ora, e se precisar, corre.
A tua área frágil é a área voltada para a mulher, corre. Corre, nada de carona, nada de ficar perto de mulher demais, não. Porque o espírito está pronto, mas a sua carne, ela é fraca. E eu volto a falar de pornografia. O que mais tem hoje em grupos de WhatsApp. Leonardo saiu de um grupo de trabalho, porque começaram a mandar coisas lá e depois ficaram mangando dele, porque ele saiu correndo do grupo. Mas por quê? Porque eu prefiro agradar ao meu pai do que agradar a homens que estão ali mangando da minha fé. Amém, amados? Isso é necessário. Roda de amigos que só conversa aritica, como diz a menina que trabalha na casa da minha sogra. É só conversa de aritica. Cai fora, não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Começou uma conversa que não edifica e pior, ainda prejudica. Sai de perto. Vai fazer outra coisa. Dá licença, não precisa ser grosseiro. Não precisa ser ignorante. Eu vou sair daqui. Não. Dá licença, eu vou aqui fazer uma coisa, tá? Depois eu volto. Nem volte. Se não quiser, não volte. Ou então não precisa dizer que vai voltar, que não vai mentir. Não vou. Não, dá licença, eu vou sair daqui. Querido, isso tudo a palavra do Senhor nos instrui. Correr do pecado, corre. Sabe aquele papaléguas? Eu assisti aqueles filmes do Lonely Tunes, sei lá. É um papalégua que corre que ninguém pega. Então, preste atenção, vigia e ora. Vigia e ora para você não ser pego no erro. Amém? E o Senhor nos ajuda. Abre lá em Judas, versículo 24. Já estou caminhando para o fim. Judas 24. Judas, versículo 24, né, que é só um capítulo. Olha só o que o Senhor faz por nós. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ele está dizendo aqui, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Mas eu volto a dizer, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Nós somos seres racionais. A gente estuda isso em ciências. Lá os meninos pequenininhos, seres racionais e seres irracionais. Irracionais é porque não pensa, que eu ainda acho que a minha cachorra pensa, mas tudo bem. É muito sabida. E nós somos considerados seres racionais. Pensamos, raciocinamos, analisamos, avaliamos. E aí o Senhor, Ele é poderoso para te guardar de tropeçar quando Ele vê disposição na sua vida, de fazer aquilo que é certo. Como que Ele vai fazer a parte dele sem você fazer a sua, queridos? Ele é poderoso para fazer, mas Ele precisa encontrar em você um coração disposto. Eu não quero errar. Eu não quero pecar, eu não quero ser motivo de escândalo. E aí o Senhor te faz guardar de todo tropeço e apresentar você irrepreensível com alegria perante a sua glória. Irrepreensível é sem erro. Irrepreensível não tem erro, não tem dano. Amém, queridos? E em 1 Coríntios, no capítulo 10, olha só o que o Senhor nos traz. 1 Coríntios, capítulo 10... Versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus sempre terá um escape diante de uma tentação que você estiver à frente dela. Deus sempre vai trazer um escape, mas você precisa querer. Você precisa querer. Eu falo muito desse exemplo de adultério, porque é algo muito forte, gente, que está acontecendo aí fora. É muito forte isso. Então, se você tem... a gente fala de homem em relação à mulher, mas as mulheres também têm caído um bocado.
Então, se você vê algo que está acontecendo que pode te trazer algum prejuízo, não fica perto, não paga para ver. Tem gente que gosta de pagar para ver. Eu aguento, não eu aguento, é só uma conversinha do WhatsApp. Não, eu só estou dando uma olhadinha nos stories dela. Não pague para ver, porque tudo que o Satanás quer é destruir a sua vida. Ele não vem para outra coisa, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Amém, queridos? Quando o Senhor traz uma palavra como essa para a igreja, Ele está querendo promover para você uma vida abundante. Uma vida cheia de sucesso, uma vida cheia de provisão, uma vida de conquistas. Você pensa que Deus quer você cabisbaixo, choramingando, triste, porque falta tudo, porque está doente, porque não tem paz? Não, o evangelho dele não traz isso, não. Muito pelo contrário. Tudo que o evangelho traz é uma vida de sucesso quando nós correspondemos às instruções que nos são dadas. Precisamos corresponder às instruções de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Ceder à queda significa promover o escândalo. Abra aí em Mateus, no capítulo 18. Eu só tenho mais 2 versículos. Mateus, no capítulo 18, verso 6. Mateus 18, verso 6. Eu fiz errado aqui. Olha só. Mas qualquer que escandalizar, de novo, Jesus falando, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister, ou é necessário, que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Ou seja, melhor ter prejuízo natural do que você perder a sua salvação. Do que você fazer um desses pequeninos se desviarem dos caminhos do Senhor. Principalmente, queridos, novos convertidos, estão chegando na igreja, estão começando a dar os primeiros passos na palavra e ver coisas que acontecem. Eu vi aquele fulano lá da igreja, ele estava lá não sei aonde lá fora. E aí ele é convidado, através da vida desse irmão, a fazer a mesma coisa. E o Senhor está dizendo, ai desses por quem o escândalo vem. E aí, o que a minha vida deve transmitir? Abra aí em Tito, no capítulo 2. Olha só o que o apóstolo Paulo traz para a gente. Tito 2, versículo 9 e 10. Olha só. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo instruções a respeito do comportamento das pessoas que deve ser feito, a linguagem que deve ser usada. E nesse versículo 10 ele diz, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina. Sabe o que é ornamentar? É embelezar, é adornar. Ele está dizendo aqui que nós precisamos embelezar a doutrina de Cristo. Olha só, não que a doutrina de Cristo precise ser arrumada, não. Entenda aqui o que o apóstolo estava dizendo. Ela não precisa ser enfeitada ou precisa ser acrescentada alguma coisa, não. O que ela precisa é que nós vivamos o que ela ensina. Quando ele fala, em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, está dizendo, embeleze a palavra de Deus com aquilo que você testemunha na sua vida.
Só que muitos estão manchando a doutrina. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui, para que em tudo manchem a doutrina de Cristo, nosso Salvador. Ornamentar é embelezar, é trazer beleza. É isso que a Vanessa vive. É isso que o Isaac vive. É isso que a Micheline vive. Que coisa linda, que doutrina linda. Eu quero isso para mim. Isso é embelezar a doutrina de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Mas muitos estão manchando, maculando o evangelho. E as pessoas têm de para ser daquele jeito, eu prefiro estar aqui mesmo. Você entende a seriedade da coisa? É muito sério, amados. Aquilo que nós falamos, aquilo que fazemos lá fora, é muito sério. Palavras torpes. Presta atenção, todo mundo diz, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. E aí a palavra do Senhor precisa ser ornamentada, a doutrina de Deus, por conta daquilo que você vive. Você andar por aí e dizer, eu sou representante de Cristo, e você tem orgulho de dizer isso. Porque a sua vida corresponde ao que Cristo ensina, ao que Cristo ensinou. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família. Às vezes queremos nos sentir muito à vontade no meio da família e ficamos iguais a eles quando tem uma ceia de Natal, quando tem um almoço de aniversário, e a gente se mistura a eles e quer fazer igual. Não faz isso. Não faz isso. Seja diferente. Seja diferente. Tem coisas que a gente precisa, tem coisas que você até vai querer fazer. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, que ele fala da Santa Ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Somos nós que nos avaliamos. A gente ainda é avaliado pelo povo. Mas, diante da palavra, quem deve ser avaliado, quem deve avaliar você é você mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, para ver se pode participar da ceia. E isso é para a vida, não é só para a ceia. Porque se você pode participar da ceia, é porque você tem uma vida íntegra aí fora. Não é só quando chega no dia da ceia, no próximo domingo, dá aquela porta para dentro. Aí eu tenho um comportamento crente, aí eu posso cear. Não, é o que eu faço daquela porta para fora. E o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Veja o tipo de mãe que você é, veja o tipo de pai que você é, o tipo de funcionário, o tipo de família, de parente que você e eu somos. E isso traz para nós um peso de responsabilidade. Eu sou cristão e eu não posso falar isso. Eu sou crente e eu não posso dizer isso. Eu sou crente e eu não posso andar dessa forma. É assim que deve ser o comportamento do crente. Só que a gente está sendo levado por alguns ensinos. É por isso a importância de você ter cuidado qual ministro você está escutando. Eu não estou falando do ministério, não. Estou falando de outras. Às vezes se prega uma coisa que a gente não concorda e a gente não está ensinando isso na igreja. Porque o fulano de tal, da igreja tal, disse que é assim, assim, assim. Bom, pois vamos avaliar pela palavra? Ele disse o quê? Qual foi o capítulo? Não me lembro. Então pronto, então vamos estudar. Porque tudo que a gente precisa é avaliar as escrituras para ver se o que estão pregando está de acordo com o que o Senhor ensinou. Porque muitas pessoas vão chegar aqui ou em qualquer outro púlpito e vão pregar aquilo que acha, aquilo que pensa. Eu acho que é assim. Avalia e analisa pela palavra. O que a palavra está me ensinando? Amém, queridos? E é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos abençoar. Na verdade, Ele já nos abençoou. Mas Ele quer fazer com que você e eu provemos daquilo que Ele já nos prometeu. Não importa, eu vou dizer de novo, porque eu digo para você que isso foi algo que tirou a minha paz nesses primeiros dias de janeiro. Não dependemos de governo para fazer a coisa andar na nossa vida. O nosso governo é celestial e o nosso Redentor vive. Foi tudo que Deus tratou no meu coração, porque eu digo a vocês, eu me aperriei. Mas eu olhei para a palavra, Pai, eu não vou me medir pelo que eu estou vendo nos noticiários, eu vou olhar para a palavra. E o Senhor só dizia, o seu Redentor vive, o seu Redentor vive. Então, independente de governo, independente do que vai acontecer, o que deixou de acontecer, o nosso Redentor vive. E as promessas de Deus não estão atreladas a governo, porque reinos e governos passam, mas a sua palavra não passa nem um tio. Eu estou dizendo isso porque eu sei o que eu vivi nesses últimos dias. Alguns se sentiram dessa forma também. E eu não vou entrar em detalhes. Mas quando nós resolvemos, não quero saber mais disso, eu vou olhar para a palavra. O que é que a palavra diz? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Acabou-se. Acabou, não vai faltar.
Olha para a palavra, queridos. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Fica de pé, queridos. Vamos aqui chamar o louvor. O nosso Redentor está vivo. E Ele não vai deixar a sua igreja. Ele não vai deixar aqueles que creem. O nosso Redentor morreu por mim e por você. E não há nada nesse mundo, não há nada de ordem natural que possa atrapalhar aquilo que Deus quer fazer conosco. Quem pode atrapalhar isso somos nós mesmos. Mas não nenhum tipo de reino, não nenhum tipo de governo, porque o nosso reino, ele é celestial. Aquilo que o Senhor te prometeu não vai deixar de cumprir por causa de A e de B, não vai. Continua firme, continua crendo, declara a palavra, sem nenhuma sombra de dúvida daquilo que o Senhor já tratou no seu coração. Senhor, guia os meus passos, conduz a minha vida. Pai, muito obrigado, porque eu creio que tudo que o Senhor me prometeu há de se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Os líderes podem mentir à vontade, mas o teu Deus, aquele que te prometeu, não mente e não falha. E não se arrepende daquilo que já te prometeu. Amém, amados? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós bem sabemos o que um pai e uma mãe é capaz de fazer para um filho. Nós bem sabemos um pai natural, o que ele faz por um filho. O que dirá o teu Senhor, aquele que é dono do ouro e da prata? Os planos não foram abortados, os planos ainda continuam de pé. Amém, queridos? Pai, nós queremos te render graças por tua infinita bondade. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus maravilhoso e nós queremos honrar a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para entender cada plano, cada propósito que o Senhor tem para a tua igreja. Que o Senhor faça sobre nós a tua vontade, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê estratégias para que nós possamos fazer aquilo que está no seu coração, Senhor. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos em nome de Jesus. Livra-nos do pecado. Ajuda-nos a romper barreiras. Ajuda-nos, Senhor, a dizer não ao pecado quando ele bater a nossa porta. Obrigada, Espírito Santo, por você nos fortalecendo. Obrigada por fome e sede sendo estimulados dentro de nós pela tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos livra do mal. A tua palavra escondemos no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Não queremos pecar contra o Senhor, por isso nos ajuda, Pai. Muito obrigada por cada livramento. O Senhor tem cuidado de nós. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tem cuidado dos nossos filhos, tem cuidado dos nossos maridos, das esposas, das nossas famílias, dos nossos negócios. O Senhor tem cuidado de nós. E nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, nós erguemos as nossas mãos para o alto e dizemos, nós confiamos na Tua palavra. Quão bom, Senhor, é viver a Tua palavra. Quão bom é sermos esperançosos em dias melhores, porque a Tua palavra nos assegura isso, Pai. Muito obrigada, nós engrandecemos o Teu nome. Nós engrandecemos e honramos a Tua palavra preciosa, Pai. A Tua palavra é preciosa, Senhor, para nós. A Tua palavra é preciosa para nós, Pai. Muito obrigada. Nós engrandecemos o Teu nome nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Existe alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus e gostaria de fazer isso conosco? Acho que todos já são da casa, né? Alguém que precisa de oração para cura. Alguém que precisa de oração, que esteja em casa, esteja enfermo. Todos curados. Louvado seja Deus. Amém, queridos, vocês foram abençoados. Eu creio porque o Senhor, Ele ministrou ao meu coração coisas nesse período de estudo. Nós, quando nos dedicamos a estudar a palavra para pregar, o primeiro que somos abençoados somos nós. E o Senhor tratou muita coisa no meu coração. Amém? E eu creio em nome de Jesus que a palavra foi plantada no seu coração como foi no meu. Louvado seja Deus. Aleluia. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi.
glória a Deus. Senta um pouco, que bênção, que maravilha. Aleluia. Vanessa começou falando que essa era uma manhã de concerto. E rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, um dos sinônimos, eu estava agradecendo ao Senhor por essa palavra dessa manhã, irmão, e o Espírito trouxe ao meu coração. Uma das palavras que significa concerto é aliança. Amém? Quando uma palavra assim vem, irmão, não é motivo para a gente ficar triste ou se achando condenado, não. É Deus dizendo assim, eu tenho uma aliança com você. E por isso eu estou provendo um alimento espiritual balanceado, equilibrado. Sabe, irmão, às vezes a gente precisa de uma dieta, né? A gente vai no nutricionista porque é alguém qualificado para diante do cenário da nossa vida. Sabe que a gente tem uma nutricionista aqui. E não é para todo mundo que ela vai dar a mesma dieta. Ela vai ouvir primeiro a vida daquela pessoa, os hábitos alimentares, e ela vai prescrever uma dieta equilibrada, específica para cada caso. Amém? Então, irmão, quando Deus traz uma dieta espiritual para nós, querido, é porque Ele sabe aquilo que a gente precisa especificamente. Amém? Então, não rejeita a palavra, não. Jesus disse que a gente deve, via Ele, humilde, manso e humilde de coração. E Ele vai prover descanso para a nossa alma. Amém? Então, essa palavra não foi só a de hoje, né, a do mês todo, mas essa de hoje fechou com chave de ouro, né, veio para trazer alívio sobre nós, irmão, amém? Então recebe, acolhe mesmo no coração. A palavra do Senhor diz que José ele foi levantado. José é um tipo de Cristo, irmão. Se você olha para José, você pode enxergar na antiga aliança um tipo de Jesus, porque os irmãos venderam ele como escravo. E José tinha, naturalmente falando, toda a autoridade para punir aqueles irmãos na hora que ele se achou como autoridade sobre eles. Mas quando os irmãos esperavam isso de José, José disse, não se preocupe não, eu vou manter vocês até o final. Eu vou guardar a casa de vocês, os filhos de vocês, os rebanhos de vocês, não vai ter falta de nada para vocês. Não foi assim que Jesus fez conosco? Mas veja, o que é que José faz, irmão? Na hora que a tentação veio, ele correu, deixou até a capa lá, né? E é o que Vanessa falou, irmão, vai ter hora que vai ter prejuízo material, mas você vai precisar optar por fazer aquilo que a palavra diz que é para você fazer. José foi preso porque ficou uma prova lá, né? Aparentemente tudo dizia que aconteceu aquele fato, mas José correu, ele saiu ileso diante do Senhor. Amém? A Bíblia diz em Romanos, Paulo escrevendo à igreja do Senhor, em Romanos 6,16, que aquele a quem a gente se submete para servir, a esse a gente constitui Senhor. Então, querido, se submeta para servir aquele que ama você, aquele que fez concerto, fez aliança comigo e com você. Eu queria chamar a Bel aqui. Aleluia. A Bel é mãe de Vanessa e ela tem algo para testemunhar para nós brevemente. A gente já está finalizando, mas é importante que ela traga com você essa palavra. Graça e paz, amado. Eu quero falar sobre o último curso que nós fizemos de capelania. Vocês sabem que a gente trabalha fazendo curso de capelania, né? E eu não posso deixar de dar esse testemunho. O nosso presidente da Constituição, o Sebrais, ele disse logo, não marque para janeiro, porque é um tempo difícil. Porque todo mundo está de férias e muitos têm também as crianças que vão fazer sempre a matrícula, né, já para a escola. E ele disse, não façam não, porque não vai dar certo. Mas a gente tinha a direção de fazer, entendeu? Aí a gente não foi contra ele, isso vocês é quem sabe. E a gente marcou para janeiro. E as coisas foram acontecendo, nada acontecia. Eu digo, meu Deus, ele estava com razão. O pastor estava com razão, a gente está sendo errado e ir contra ele, né? Mas a gente foi. Amado, uma semana antes do curso, a gente só tinha 10 alunos. A gente não vai ser envergonhada não, Senhor. Pelo amor de Deus, não deixa a gente ser envergonhada. Porque é tão ruim você remarcar, não é tão ruim. Descredibiliza o curso, a instituição, não é bom. E a gente começou a orar, e o Senhor foi mandando. Quando foi no dia, a gente estava com um curso. Olha, foi uma turma maravilhosa. Porque Deus não ia nos envergonhar. Eu peguei o gancho de Vanessa, né, que não olhe para a situação, não olhe para os nossos governos.
E foi uma hora propícia para dar esse testemunho. Então, eu quero dizer para vocês que a turma foi maravilhosa, entendeu? E Deus não deixou a gente se envergonhar. Porque aqueles que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o governo, não importa nada. Vai em frente. Então, eu disse, Maria, eu não posso deixar de dar esse testemunho, porque ele foi tremendo. Ele é sempre tremendo nas nossas vidas. E no curso, amado, esse foi diferenciado. Tem 12 anos, 12 que a gente trabalha com ele, 11 anos. E eu nunca vi um curso tão especial como esse. Pessoas com sede de descobrir o chamado deles. Entendeu? Nós temos 5 módulos. Então, dentro desses 5 módulos, pessoas diziam, eita, é esse que eu quero. Cada aula era uma descoberta para eles. Eu vi a sede deles descobrir o chamado na obra do Senhor. Foi muito diferenciado mesmo. A gente viu a unção diferente naquele local. Então, pessoas saíram dali certas do que iam fazer. E porque geralmente a gente dá o curso, as pessoas saem tão felizes, e quando chega mais na frente, morrem. Engaveta as credenciais e acabou-se. Mas naquele dia nós vimos o desejo do povo nos procurando para entrar nos hospitais, para trabalhar em presídio. Entendeu? Então, para mim, foi um curso especial, diferenciado. Deus mandou simplesmente as pessoas que realmente precisavam fazer e que queriam descobrir o seu chamado. E eu quero agradecer até aqui o pastor, né, que divulgou bem aqui na nossa igreja. E o próximo será divulgado também mais, né, pastor? E Fernanda está convidada, já sabe que está convidada para fazer. E vocês também, não percam. Amém? Então, eu quero agradecer a todos vocês e o pastor e a igreja pelo apoio do curso da USEBRAES. Glória a Deus. Isso é bênção demais, irmão, para o corpo de Cristo. Amém? Então, eu queria finalizar enfatizando a importância da gente demandar um tempo hoje em oração pelo culto da noite. Amém? Tudo que vai acontecer aqui, irmão, é importante demais que você venha gerando expectativa, orando, né? Quando orar, Pai, traga o meu coração alguém que eu preciso levar hoje lá para a igreja. Sabe, irmãos, a gente está, como Vanessa falou, na janela dos últimos dias. E pode ser que seja você aquele que vai levar alguém para o céu. Amém? Porque pode ser, irmão, que alguém não escute a palavra por meio de ninguém, mas vai escutar por seu intermédio. Então, ore, irmão, busque a Deus, seja sensível ao Espírito, né? E essa palavra, irmão, que a gente recebeu hoje aqui, é salvação, irmão. Uma palavra como essa é uma palavra que a gente devia, assim, eu estou grato por cada um de vocês que está aqui hoje, a gente tem um bom número, mas, rapaz, a gente podia ter 100 pessoas aqui hoje, não é assim? Para ser alcançado por uma palavra como essa. A gente podia ter 200, a gente tem 200 cadeiras, né? Podia ter 200 pessoas, né? E, rapaz, traz alguém, amém? Quando você vier para um culto, não venha despropositado, não. Pai, tem algo que o Senhor vai liberar naquele lugar lá. Eu sei que eu estou indo para te servir, independente disso, se o louvor vai estar afinado, se não vai estar, se o ministro vai estar ungido, se não vai estar, se na hora do dízimo e oferta vai ter dinheiro no meu bolso, não vai ter, mas eu tenho expectativa pelo sobrenatural e vou sair de lá alcançado, vou sair de lá transformado, vou sair de lá afetado. E, irmão, não venha sozinho, amém? Traga alguém, irmão. Eu sei que você trabalha com alguém, mora perto de alguém, tem alguém na sua família que não tem o Senhor, irmão. Você precisa primeiro cercar essa pessoa com oração, amém? Às vezes é uma pessoa trabalhosa, então ora por ela, irmão. Demanda um tempo. Pai, eu repreendo todo o poder do inimigo naquela mente. Quando eu chegar com o convite lá, ela vai estar molinha, facinho. E quando convidar, vai ser como a abelha no mel, né? Vai sair facinho e vai vir para cá. Eu vou jogar a minha rede e vai voltar cheia de peixe. Amém, irmão? Eu tenho orado assim, irmão. Tenho declarado essas coisas, irmão. Eu estou crendo no sobrenatural do Senhor, amém? Hoje pela manhã eu estava orando e eu dizendo, Pai, hoje a gente tem 2 cultos lá, a gente está no verão, e lá em casa, irmão, a gente mora num apartamento que é nascente, mas hoje de manhã estava aquele bafo dentro de casa, né? Aquele calor. Digo, meu Jesus, imagina lá na igreja como não está. Mas eu oro, Pai, por um ambiente espiritual, mas também por um ambiente natural, agradável para a Tua palavra. E
Sabe, irmãos, eu tenho orado para que coisas extraordinárias aconteçam. E já começou. Aleluia. Amém? Essa semana a gente está conversando com o Sanlai algumas coisas. O nosso DI, irmão, está começando a acontecer. Amém? Coisas vão acontecer. Eu acredito, irmão, que próximo mês você já vai ver novidade naquele espaço lá. Né? Então creia, irmão, declare a palavra, ore, mas faça a sua parte. Amém? Uma palavra como essa que nós recebemos hoje, irmão, requer de nós uma parte. Né? O Senhor está lembrando, eu tenho um conserto. Mas a aliança, irmão, a aliança é uma coisa que se faz entre duas pessoas. Não é assim? É um homem e uma mulher se unem em matrimônio, então cada um dá uma parte. Não é assim? E se o Senhor está dizendo, eu tenho uma aliança com você, você precisa, eu e você também precisamos corresponder com essa aliança. Fica de pé, vamos orar. Aleluia, que bênção. Eu estou muito grato por essa manhã, irmão, muito grato mesmo, assim, essa palavra. Vanessa, muito obrigado, não só hoje, né, todo mês. Muito obrigado mesmo, e vamos orar, Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã. Que manhã maravilhosa, Pai, que manhã de conserto mesmo, de ensino, de instrução da Tua parte, do Teu Espírito, para nos conduzir em triunfo, Pai. A Sua palavra diz, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Oh, aleluia. E somos tão gratos a Ti, Pai, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito para conosco, que o Senhor tem liberado para nós, mostrando, revelando, evidenciando o quanto o Senhor nos ama e nos quer ver bem. Esse é o interesse que o Senhor tem para conosco, é que tudo vá bem na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, sobre tudo que colocarmos as nossas mãos, o Senhor fazendo prosperar por causa da Tua boa vontade para conosco. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela disposição do Teu Espírito em nos fazer tão bem. Estamos saindo daqui tão favorecidos pelo Senhor. Nós queremos, Pai, eu não poderia encerrar essa manhã sem te render graças pela vida de Vanessa, a vida de Fernanda também, que ao longo desse mês nos ensinaram a Tua palavra nesse tema que foi proposto pelo Teu Espírito para nós. Nós oramos por elas, Pai, ministramos sobre elas a Tua paz, a Tua prosperidade, Pai, uma boa jornada, elas avançando, Pai, em tudo aquilo que está proposto no Teu coração para o chamado ministerial delas, para casa, para o trabalho secular, para tudo que elas empreenderem fazer, Pai, nessa terra. Nós oramos, abençoamos, Pai, o fruto delas, Pai, aquilo que elas têm demonstrado. Declaramos, Pai, multiplicação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aquele que sai semeando, ainda que com lágrimas, voltará trazendo os feixes. Oh, aleluia. Há um preço que muitas vezes precisa ser pago para fazer a minha vontade. Mas na minha vontade há contentamento. Na minha vontade há prazer, há deleite. E há coração quebrantado e contrito eu não desprezo. É do meu prazer fazer a minha vontade, manifestar na vida dos meus filhos. É chegada a hora em que o joio será tirado do meio do trigo. Então verão a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Tenho eu aliança contigo, diz o Senhor, e farei brotar os frutos de justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua palavra em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, cada um desses que dedicou sacrifício de louvor para estar aqui nessa manhã, Pai. Eu oro por eles, ministro sobre eles a Tua paz, a Tua bondade, a proteção dos Teus anjos.
levando, guardando-os, Pai, em tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado, querido, na prática da palavra. Vá em paz e até logo mais à noite, em nome de Jesus.